Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui do canal Adventismo Vivo. Hoje nós vamos para a parte 2 do nosso estudo sobre o selo de Deus e a marca da besta. Eu não sei como você organizou o estudo aí com a sua classe da Escola Sabatina, mas no primeiro estudo eu procurei dar ênfase sobre a marca da besta, expliquei ali, identifiquei a besta junto com vocês, analisamos os textos bíblicos e entendemos ali o que é a marca da besta. No estudo de hoje, a nossa ênfase vai ser sobre o selo de Deus. Então, se ainda há algumas coisas da marca da besta que você precisa tratar com a sua classe, que foi tratada na lição desta semana, você pode ver novamente o estudo anterior e compartilhar aí com a sua classe. Mas hoje, a nossa ênfase vai ser sobre o selo de Deus, entender quem são 144 mil selados, entender um pouco mais sobre a mensagem do selamento. Eu quis deixar um estudo somente para isso, porque há coisas interessantes que precisamos aprender. Então vamos lá, vamos iniciar, vamos começar falando novamente, entendendo aí o que é o selo de Deus. Abra a Bíblia comigo em 1 Crônicas, no capítulo 16, vamos ler juntos aqui o verso 26. O texto diz assim: Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Então, como a gente vê aqui pelo texto que lemos juntos, todos os deuses são ídolos. Mas há uma diferença entre o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele é o Criador. Foi ele que criou os céus, foi ele que nos criou e por isso nós devemos adoração a ele. Se você ler também comigo o que está em Romanos, Romanos no capítulo 1, versículo 25, diz assim: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa perspectiva é destacada aqui também no texto de Romanos que lemos juntos. Havia um erro, as pessoas estavam adorando a criatura ao invés do Criador. Isso já deve estar chamando a sua atenção, porque aqueles que recebem a marca da besta são os que adoram a criatura ao invés do Criador. É isso o que ocorre. Então, na perspectiva bíblica, é o Criador que deve ser adorado. Então, o selo de Deus deve apresentar aquele que é o Criador. O selo de Deus que mostra a autoridade divina deve apresentar a Deus como Criador. Nós estamos aqui na lição da Escola Sabatina, se você tem acompanhado aí os nossos estudos, estudando justamente sobre as 3 mensagens angélicas. E se você tem acompanhado os estudos, você vai se lembrar que na primeira mensagem angélica fala justamente o quê? Há uma ordem para adorarmos aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Na primeira mensagem angélica a gente já vê essa ordem, para adorarmos o Criador. E na terceira mensagem angélica, que apresenta ali a besta, é justamente uma advertência para não adorarmos a criatura. Assim como lemos ali no texto de Romanos, que acabamos de ler, que fala de um erro. As pessoas estavam adorando a criatura ao invés do Criador. Então o selo de Deus deve apresentar aquele que é Criador, deve mostrar a autoridade divina apresentando a Deus como Criador. Como vimos, a primeira mensagem angélica começa com essa ordem. As 3 mensagens angélicas giram em torno aí da adoração. Se você vai adorar a besta, a criatura, ou se você vai adorar o verdadeiro Deus, o Criador. Então, o selo de Deus, ele deve apresentar a Deus como Criador. Ellen White comenta assim: O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra, e mostra assim o seu direito à reverência e culto, acima de todos. Afora este preceito, nada há no decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o rei estabeleçam, exaltando o sábado do 4º mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Ellen White afirma que o selo de Deus se encontra no 4º mandamento, e que é apenas este, que como nos selos antigos apresenta o nome do Criador, o seu título, a sua função e o local também de sua atuação. Isso você encontra realmente no 4º mandamento. Ali está o nome de Deus, ali Deus é apresentado como o Criador e o Criador dos céus e da terra. E você pode fazer esse exercício, não é apenas porque Ellen White diz isso, tá? Você pode abrir aí a sua Bíblia em Êxodo 20 e analisar os 10 mandamentos. Você pode abrir aí e procure aí nos 10 mandamentos se em algum outro mandamento você vai encontrar um argumento aí de autoridade, mostrando a autoridade de Deus. Não, você pode ver o não matarás,
você pode ver não tomar o nome de Deus em vão. Alguns mandamentos até há alguma justificativa porque você não deve fazer isso, mas é só no quarto mandamento que Deus é apresentado como o Criador, aquele que realmente deve ser adorado e obedecido. Leia aí os 10 mandamentos e você vai perceber que realmente é só no quarto mandamento que está o selo de Deus, que Deus é apresentado aí com a autoridade de ser o Criador. Se você ler em Êxodo 20, aí no verso 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui Deus é apresentado como Criador. A autoridade divina é apresentado apenas no quarto mandamento. Nos outros mandamentos essa autoridade não é apresentada. E é por isso que no texto de Ezequiel, abra a Bíblia aí comigo, Ezequiel, no capítulo 20, o versículo 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja só, Deus deu o sábado para que servisse de sinal, para que eles percebessem, através do sábado, que Deus era o verdadeiro Senhor. Veja também no verso 20 desse mesmo capítulo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, então é dito no texto que o sábado foi dado para que Deus fosse reconhecido como o verdadeiro Deus. E assim, é justamente isso que nós encontramos no quarto mandamento. Ali encontramos a Deus como o Criador. Ali encontramos a autoridade divina e por isso o sábado, no quarto mandamento, está a autoridade de toda a lei de Deus. Você não encontra essa autoridade, Deus não é apresentado como Criador em nenhum dos outros mandamentos. Ellen White comenta: o quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Assim, contém o selo de Deus afixado à sua lei como prova da autenticidade e vigência da mesma. Você consegue perceber então a importância do quarto mandamento? E por que a besta, por que o chifre pequeno, quando mudam a lei de Deus, mudam justamente o quarto mandamento? Eles tiram o quarto mandamento e colocam um novo mandamento. No fim das contas, o que eles fazem é tirar o selo da lei de Deus. Tiram da lei a autoridade de Deus e colocam agora a sua autoridade, a autoridade da besta, a autoridade de homem. Por isso, é muito importante preservarmos ali o sábado, porque estamos preservando nos mandamentos de Deus a autoridade divina e não a autoridade de homem. Então, por isso, o sábado é o selo de Deus. E certamente que você já ouviu falar de 144 mil que recebem o selo de Deus. Quem são esses 144 mil selados? Se você perceber, no início do capítulo 14 de Apocalipse, que é o capítulo que apresenta as 3 mensagens angélicas, ali é mencionado esses 144 mil que recebem o selo do Deus vivo. No verso 1 de Apocalipse 14 diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Os 144 mil são apresentados já no começo deste capítulo, pois são eles os que vencem a besta. São eles os que não recebem a marca da besta, mas recebem o selo do Deus vivo. Em Apocalipse 7 também fala ali dos 144 mil. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse 7. Vamos ler os versículos de 1 até o 4. Diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse texto é muito importante para entendermos a mensagem do selamento. Quando falamos dos 144 mil, muitas pessoas acham que não há revelações muito expressivas, muito interessantes nesse assunto dos 144 mil. Costumam dizer, não, o que é importante sabermos dos 144 mil é o seu caráter. Isso que é importante. Ora, é claro que é importante estudarmos sobre o caráter dos 144 mil. A Bíblia apresenta para nós ali características do caráter desse grupo, dos 144 mil, e é claro que isso é importante. Mas será que na Bíblia é registrado
este assunto, a Bíblia trata dos 144.000 para apresentar o seu caráter. Pense comigo. Os salvos de outras épocas, qual que é a diferença do caráter deles para o caráter dos 144.000? Os 144.000, eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu pergunto para você, você acha que alguém vai para o céu se não seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá? A pessoa, em algumas coisas, ela fala, não, nisso eu não vou seguir a Jesus, nisso eu vou fazer a minha própria vontade, e ela vai para o céu. Você acha que isso pode acontecer? Não. As pessoas que vão para o céu, todas elas têm um caráter perfeito. Todas elas decidiram seguir a Cristo para onde Cristo mandar. Todas, de acordo com a luz que têm, decidem seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Todos os salvos têm caráter perfeito, assim como 144.000. Então, qual que é a relevância? Qual que seria a relevância disso? É claro, há um aspecto interessante. Em um mundo totalmente depravado, em um mundo que se afastou totalmente de Deus, há ali um grupo que segue ainda Cristo aonde quer que ele vá. Claro que isso é notável, mas se lembre também do dilúvio. Na época do dilúvio, todo o mundo estava ali contra Deus. O mundo havia abandonado a lei de Deus, estava vivendo em aberta transgressão à lei de Deus e tinha ali um grupo. Enoque viveu naquela época ali e também ele viveu de acordo com a vontade de Deus ali naquela época próximo ao dilúvio. Também a gente tem a história de Noé. Então qual que seria a relevância desse assunto dos 144.000? Há uma relevância que vai além do que o tema do caráter simplesmente, e é entendermos a mensagem do selamento. E é por isso que esse tema está na Bíblia. Não é para estudarmos apenas o caráter dos 144.000, como disse, esse tema é importante, mas esse tema está na Bíblia para entendermos a mensagem do selamento. E o texto que nós acabamos de ler, ele é muito relevante, ele é importante para isso. Se você atentar aí para o texto de Apocalipse 7, é apresentada uma situação em que 4 anjos começam a segurar os 4 ventos e vem outro anjo. Nós vamos identificar quem é esse outro anjo que vem e fala para os 4 anjos, não soltem os 4 ventos, não permitam que a destruição venha sobre a terra até que os 144.000 sejam selados. Então veja, no momento em que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, começa ali o selamento. É durante esse momento em que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos e vem esse outro anjo e avisa para eles não soltarem esses 4 ventos, é que começa o selamento. Ellen White comenta, o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Veja só, muitas pessoas pensam que o selamento ainda está num tempo futuro. Mas será que aquilo que é descrito em Apocalipse 7 ainda não começou? Será que esse anjo ainda não deu o aviso para que os 4 anjos não soltem os 4 ventos? Não, isso já começou. Ellen White comentou isso no texto que acabamos de ler. Ela ainda comenta em outro texto. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Veja só, Ellen White diz claramente que nós estamos no tempo do selamento. Então nós precisamos mudar essa ideia de acharmos que nós não estamos ainda vivendo nesse tempo, que os 144.000 ainda não estão recebendo o selo do Deus vivo. Nós já estamos no tempo do selamento. E para identificarmos quando começou o tempo do selamento, devemos atentar para aquilo que é descrito em Apocalipse 7. Esse tempo começa quando um outro anjo, o anjo que tem o selo do Deus vivo, anuncia para que os 4 anjos não soltem ali os 4 ventos. E quem é, então, esse anjo? Quem é esse anjo que tem o selo do Deus vivo? Ora, naturalmente que precisa ter uma relação com as 3 mensagens angélicas, porque ali você tem apresentado o Deus verdadeiro, o Deus que é Criador, é enfatizado já na primeira mensagem angélica, para adorarmos o Criador, uma ênfase, uma referência aí ao selo de Deus que apresenta também a Deus como Criador, e no final, na terceira mensagem angélica, há uma advertência para não adorarmos a besta, para não recebermos a marca da besta, e sim o selo de Deus. Então, naturalmente, que o anjo deve ser identificado ali em Apocalipse 14. E Ellen White comenta isso, ela diz assim, vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante, terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar,
ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Veja só, então acabamos de identificar quem é o anjo que tem o selo do Deus vivo, quem é o anjo responsável pelo selamento. E como havíamos comentado ali pela lógica do texto, teria que ser um anjo que apresenta a tríplice mensagem angélica. E Ellen White diz isso, ela apresenta isso no texto que acabamos de ler. É justamente o terceiro anjo, tem relação com a tríplice mensagem angélica. Então, se nós já identificamos o anjo, quando esse anjo vem à Terra para anunciar aí a tríplice mensagem angélica, é quando deve iniciar o selamento. O selamento deve iniciar ali. E quando foi isso? Há alguma data aí na sua cabeça? Justamente em 1844 começou o selamento. Foi quando essas mensagens começaram a ser apresentadas. Ellen White comenta: desde 1844, em cumprimento à profecia da mensagem do terceiro anjo, a atenção do mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado, ou seja, para o selo de Deus. E um número cada vez maior está voltando à observância do santo dia de Deus. Bom, talvez isso seja uma novidade para você. Você pode estar pensando, mas como assim? O selamento já se iniciou? Mas então os 144 mil já estão sendo selados, já estão sendo separados? Como que é isso? Eu imaginava que os 144 mil não passavam pela morte. Mas veja, em nenhum lugar, em nenhum texto é dito isso. Em nenhum lugar é dito que os 144 mil não passam pela morte. É apenas dito que os 144 mil vão ser aqueles que recebem o selo de Deus e vão estar vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vão estar vivos também no momento em que é apresentado o concerto de paz para o povo. E a gente sabe que há um grupo que vai ouvir esse concerto de paz. E como eu disse, não é dito que eles não passam pela morte. Eles podem participar da ressurreição especial e estar vivos ali durante aquele evento. E é justamente por isso que em Apocalipse 14, no verso 13, é dito assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, veja, no texto que fala das 3 mensagens angélicas, fala, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ellen White, comentando sobre esse texto, ela diz, talvez eu viva até a vinda do Senhor. Se assim não for, porém, confio que seja dito a meu respeito, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ellen White almejava fazer parte desse grupo. E veja que ela comenta ainda de outras pessoas que passaram pela morte e que fazem parte desse grupo. Ela diz assim, vivem em nossa terra pessoas que passaram dos 90 anos de idade. Vêem-se em sua debilidade os resultados natural da idade avançada. Mas eles creem em Deus e Deus os ama. O selo de Deus está sobre eles. Olha só, o texto diz, o selo de Deus está sobre eles. Farão parte do número dos quais o Senhor disse, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Veja que o texto é explícito, o texto diz que o selo de Deus está sobre eles. O selamento já começou, o selamento já estava sobre, o selo de Deus já estava ali sobre algumas pessoas. E essas pessoas são bem-aventuradas, como diz o texto de Apocalipse 14. E por que será que essas pessoas são bem-aventuradas? É porque elas participarão da ressurreição especial, que é o nosso último tema. Ellen White, comentando sobre isso, comentando desses que vão participar da ressurreição especial, diz assim, abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ela cita Daniel 12:2, que menciona a ressurreição especial, e agora em seguida ela diz quem vai participar dessa ressurreição. Ela diz, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. E em seguida ela apresenta também o outro grupo que vai participar aí dessa ressurreição especial, que vão ser aqueles que traspassaram a Cristo, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos da sua verdade. Então, como nós vimos, na ressurreição especial, há 2 grupos que participam. O grupo de salvos, os que morrem na fé da mensagem do terceiro anjo, e também um outro grupo ali que é um grupo de perdidos. Ellen White comenta ainda, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó,
glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Veja só como a mensagem faz sentido e como a mensagem é harmônica. O grupo que participa da terceira mensagem angélica, das 3 mensagens angélicas. Como vimos, essas mensagens estão unidas. Essa mensagem, como vimos, o anjo que tem o selo de Deus é justamente o terceiro anjo, tem relação com a terceira mensagem angélica. E o grupo que participa, que dá a terceira mensagem angélica, guardando o sábado, como é dito no texto, que está ali o selo do Deus vivo, que é colocado sobre os 144 mil, eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz. E que grupo é esse? Que grupo é esse que ressuscita para ouvir o concerto de paz? Em Primeiros Escritos, Ellen White comenta: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. E ela diz: os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Ou seja, Ellen White identifica aqui que aqueles que ouvem o concerto de paz são os 144 mil. Claro, alguns não passam pela morte, eles não experimentam a morte, eles ficam vivos ali durante todo o período de perseguição, todo aquele período de angústia, e estão vivos quando isso tudo acontece. Outras pessoas passam pela morte, mas elas ressuscitam para ouvir esse concerto de paz. E ela identifica, esses todos aí que estão ali para ouvir o concerto de paz são os 144 mil. Então veja como o tema dos 144 mil é importante, porque é a partir desse tema que nós entendemos a mensagem do selamento. É entendendo esse tema que entendemos que o selamento começou em 1844, como vimos no texto. É a partir desse tema que nós podemos entender que nós vivemos no tempo do selamento. Isso é solene. Nós vivemos naquele tempo descrito em Apocalipse 7. Nós vivemos em um tempo em que o selo de Deus está sendo colocado ali nos fiéis. Então, nós vivemos em um tempo solene e devemos nos preparar para recebermos o selo do Deus vivo e estarmos entre os 144 mil. E claro, há condições para recebermos o selo de Deus. E esse é o último tema que vamos tratar neste estudo. E você que precisa receber o selo de Deus e precisa ajudar outras pessoas, levar essa mensagem a outras pessoas para que elas também recebam o selo de Deus, você precisa entender quais são essas condições. Nós precisamos atender a essas condições para que possamos receber o selo do Deus vivo. Ellen White comenta: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Nós precisamos nos afastar de todo o pecado. E precisamos, claro, abraçar a mensagem do terceiro anjo. Precisamos abraçar a mensagem do terceiro anjo para recebermos o selo de Deus e estar junto com esse grupo. Eu quero aproveitar para destacar uma coisa. Veja, o decreto dominical não foi colocado ainda. E Ellen White comenta, você pode entender sobre esse assunto estudando, vendo novamente o vídeo passado, do nosso estudo passado, mas o domingo ele só se torna a marca da besta quando o decreto dominical é colocado. O domingo vai ser a marca da besta. Eu estou salientando isso para que você não pense, bom, então só o grupo dos 144 mil é que vão ser salvos. Não. Veja, há pessoas que não conhecem a verdade sobre o sábado. E como nós não estamos ainda naquela situação final em que é colocado a obrigatoriedade do domingo, ali sim só vai haver 2 grupos. Ali só vai haver um grupo que recebe o selo de Deus e vai ser salvo, e outro grupo que recebe a marca da besta e vai se perder. Mas nós não estamos nesse tempo ainda. E até lá, há pessoas que não conhecem sobre as 3 mensagens angélicas, que não sabem sobre a verdade do sábado. Essas pessoas, se forem sinceras, é claro que elas vão ser salvas. Elas não vão compor o grupo dos 144 mil, porque elas não abraçaram a terceira mensagem angélica, mas é claro, elas vão ser salvas porque viveram de acordo com toda a luz que receberam. Então, fazendo essa ressalva, vamos seguir e ver outro texto que fala da condição para recebermos o selo do Deus vivo. Ellen White comenta assim: todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Pesquise as Escrituras por você mesmo, para que você entenda a solenidade do tempo que estamos vivendo. Como eu disse, há uma mensagem que vai além quando estudamos o tema dos 144 mil.
Você vive em um tempo muito solene. Você está vivendo no tempo do selamento. Você precisa abraçar essa mensagem. Você precisa se afastar de todos os seus pecados e abraçar a terceira mensagem angélica para receber o selo de Deus. E você precisa ajudar outras pessoas, levar essa mensagem a outras pessoas para que elas também recebam o selo de Deus e não sejam enganadas aí pela besta e por todas as artimanhas satânicas. Veja, eu apresentei isso para vocês para que nós possamos perceber juntos quão solene é o tempo que vivemos e para que possamos colocar todas as nossas forças para nos prepararmos para recebermos o selo de Deus. Como Ellen White comenta, vamos nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144 mil e façamos tudo o que pudermos para ajudar a outros a ganhar o céu. Devemos ter intenso interesse em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Salvador. Ele veio a este mundo para ser tentado em todos os pontos como nós, para provar ao universo que neste mundo de pecado, os seres humanos podem viver vidas que Deus aprovará. Neste mundo de pecado, você e eu podemos, através do poder de Deus, viver de forma que Deus vai aprovar e podemos estar entre aqueles 144 mil selados. Podemos estar entre aqueles que vão estar nesse conflito final e vão sair vencedores pelo poder de Deus, vão vencer a besta. Empenhe-se, você vive em um tempo solene, você está vivendo no tempo do selamento e você precisa apresentar essa mensagem para outras pessoas e ajudar muitas pessoas a irem para o caminho de Deus e levá-las, através da graça de Cristo, para o céu, para as mansões eternas, quando elas abraçarem o conserto que Deus deixou disponível para todos nós. Que você se empenhe nessa obra, nesse solene tempo que vivemos e que Deus o abençoe.